Hoje eu quero falar um pouco, irmãos, com vocês, sobre o nosso projeto Casa de Paz. O Senhor tem me desafiado desde outubro, setembro do ano passado. O Senhor vem queimando muito forte no meu coração a respeito das casas de paz. Porque, querido, depois de um tempo que a gente está caminhando com Cristo, parece que a gente vai se cansando das atividades do reino de Deus, e parece que a gente vai assumindo compromisso com as nossas próprias coisas, e devagarzinho nós vamos deixando a obra, nós vamos deixando os afazeres, nós vamos deixando o ministério, porque de fato é mais confortável só vir ao culto e não ter responsabilidades. E eu preciso hoje falar com vocês a respeito de algo que o Senhor está me incomodando. Existe uma cidade para ser alcançada, existem vidas que estão sofrendo lá fora, existem pessoas que estão sofrendo com o cativeiro das drogas. Quer ver só um exemplo? Tem alguém aqui no nosso meio que foi liberto das drogas? Erga sua mão bem alto. Não quero te constranger, mas será que você pode ficar em pé, somente para a gente glorificar o Senhor pela obra que Ele fez na sua vida? Agora, olha, irmãos, se Jesus fez uma obra na vida desses irmãos, por que Jesus não vai continuar fazendo na vida daqueles que estão lá fora? Mas a gente precisa entender que o nosso campo missionário é quando a gente sai daquela porta, porque quando nós saímos, nós cantamos essa música, e ela queima no nosso coração, mas quando nós saímos por aquela porta, parece que nós estamos comprometidos mais com as nossas coisas, do que com as coisas dele. Parece que nós estamos comprometidos mais com aquilo que nós gostamos, que nós amamos, do que com aquilo que Ele gosta e Ele ama. E eu quero hoje pensar um pouco com você. Pode sentar, queridos, por favor. Muito obrigado. Deus seja louvado pela sua vida, amém? Nós celebramos a Deus em ver o que Jesus fez na vida de vocês. E a nossa maior motivação, a nossa maior alegria de avançar no reino de Deus é ver uma pessoa transformada, é ver uma pessoa liberta. Quer ver só? Olha o que diz a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 10, amém? Glorifique o Senhor aí. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 17, diz assim: os 72 voltaram alegres. Voltaram o que, irmãos? Voltaram alegres. Agora olha por que eles voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Agora, aonde operavam esses demônios? Na vida de quem? Aonde esses demônios estavam? Numa rocha? Esses demônios estavam em uma árvore? Esses demônios estavam aonde? Esses demônios estavam aprisionando, acorrentando, escravizando pessoas. E eles ficaram alegres, felizes, regozijaram nos seus corações. Por quê? Porque eles viram o que Deus podia fazer através da vida deles. O que Deus pode fazer através da sua vida? Porque quando Deus, querido, usa a nossa vida para abençoar alguém, para servir alguém, e nós vermos uma vida sendo transformada pelo poder do Evangelho, que Deus está usando a nossa vida para poder pregar, os nossos corações transbordam de alegria. Não existe nada mais. Domingo o irmão me procurou e falou assim: pastor, quando que vai ter batismo? Ele foi para o face a face, está firme na igreja, e aí nós estávamos organizando a agenda para poder falar. Então vocês percebem, isso transborda o nosso coração, irmãos, porque se somente esse irmão tivesse entregado a vida dele para Jesus nesse face a face, já teria valido a pena. Temos problemas, temos lutas, temos barreira, temos levante das trevas, irmãos, para que toda essa obra pare e as pessoas não sejam alcançadas. Mas nós não vamos parar, nós vamos avançar para a glória do Senhor Jesus. Mas outra coisa muito melhor do que nós nos alegrarmos com a obra que está acontecendo através da nossa vida, com o que Deus está fazendo através de nós, é como Jesus se alegra quando Ele vê os seus discípulos sendo
tremendamente usados por Deus. Como Jesus exulta, a Bíblia fala que Jesus exultou em seu espírito. Exultar é uma grande alegria, ou uma alegria regozijante que veio sobre o coração de Jesus, uma alegria transbordante em ver o que o Espírito Santo de Deus estava fazendo através dos seus discípulos. Olha o que diz aí Lucas 10, Evangelho de Lucas 10, versículo 21. Naquela mesma hora Jesus exultou no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois ocultastes essas coisas aos sábios e eruditos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim quisestes. Ah, pastor, eu não posso ir porque eu sou pequeno. Ah, pastor, eu não posso ir porque eu não sei falar. Ah, pastor, eu não posso fazer porque eu não sei direito a Bíblia. Deixa eu dizer, querido, se você conhecesse a Bíblia de capa a capa, mas se você é uma pessoa que não prega o Evangelho, não ganha ninguém para Jesus, não cuida de ninguém, eu sinto muito em dizer para você, você é um fariseu. Porque conhecer a Bíblia de capa a capa, até mesmo Satanás conhece a Bíblia de capa a capa e usa a palavra de Deus para o seu propósito, para a sua vontade. Mas quando nós vemos aqui, Jesus está falando, se alegrando, regozijando, porque o Espírito de Deus havia revelado coisas profundas, coisas maravilhosas aos seus discípulos. E no versículo 22 ele vai dizer: todas essas coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai e o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Versículo 23, e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vos estáis vendo, pois vos digo que muitos profetas e reis desejava ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Jesus está dizendo: vocês estão vivendo num tempo que muitos profetas e reis queriam viver. Jesus está falando dele mesmo: ninguém pode ver o Pai senão a mim, ninguém pode conhecer a mim senão o Pai. Muitos profetas e reis queriam viver na era cristã, queriam viver debaixo da graça, e nós estamos vivendo debaixo dessa graça. Nós estamos vivendo, muitos queriam viver, mas Jesus disse: foi para vocês. Deixa eu dizer para você, igreja, você que está aqui hoje, você não veio aqui à toa, você veio aqui porque o Senhor queria que você soubesse que foi por você, foi para você que Ele morreu naquela cruz, Ele se revelou a você. Muitos homens, reis, líderes, profetas no passado queria ver o que você está vendo, queria ter o que você tem, queria estar no lugar onde você está, mas eles não tiveram esse privilégio que nós temos. Luiz Hermínio vai dizer que quando nós chegarmos no céu, nós vamos querer perguntar para alguns homens de Deus do Antigo Testamento sobre algumas experiências que eles tiveram. Moisés, como foi atravessar o Mar Vermelho? Elias, conta para nós como foi ver os céus, o céu se abrindo e o fogo descendo. Daniel fala como foi a experiência de você estar na cova dos leões e os leões não te devorar. Sadraque, Mesaque e Abidnego fala como que foi ser lançado na fornalha de fogo ardente, mas o fogo não consumir vocês. E todos esses personagens vão dizer assim: conte você para nós primeiro, conte você, porque no meu tempo nós vivemos sim algumas manifestações do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, ele vinha possuir alguém para um propósito, mas não permanecia, não era permanente. Os grandes homens de Deus vão olhar para você e vai dizer: conte para mim como foi a experiência de ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, se movendo em você, através de você. Conte para mim se lá somente com manifestações temporárias, grandes coisas foram realizadas. O que vocês fizeram? O que vocês fizeram com o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus habitando em vocês? E o que nós vamos dizer para eles, queridos?
o que nós vamos dizer para eles? Quando nós olhamos no Evangelho de Mateus, coloca para mim capítulo 10, versículo 1. Quando Jesus separa os seus 12 discípulos, olha o que diz aí. Chamando os seus 12 discípulos, Deus deu-lhes o que, irmãos? Me ajudem. Jesus deu o que? A autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Pode passar, só vou ler. E esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Pode passar. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Pode passar. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade samaritana. Jesus enviou esses 12 de 2 em 2. No capítulo 9, na conclusão do capítulo 9, nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus, ele vê as multidão andando desesperadas, e o próprio Senhor Jesus reconhece que ele não, naquele momento ele não poderia estar em todos os lugares, porque ele estava manifesto na terra, em carne e osso, e ele vê a multidão, e ele mesmo sabia que não poderia estar em tantos lugares no mesmo momento. Então ele envia os seus discípulos: rogaremos ao Pai que nos envie trabalhadores. E os seus discípulos disseram: eis-nos aqui, nós vamos. E Jesus envia os seus discípulos. Mais tarde, quando Jesus tem 72 discípulos, Jesus novamente envia os seus discípulos. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, 5, versículo 8, nós vamos ver Jesus de novo enviando os seus 120 discípulos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que eram 500 discípulos que foram enviados pelo Senhor Jesus. Como diz no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Queridos, nós somos uma igreja cristã, nós somos uma igreja de discípulos do Senhor Jesus. Não é o pastor Valmir que está pedindo, é a palavra de Deus que está mostrando que os discípulos do Senhor Jesus têm que ir, têm que pregar o Evangelho, têm que ganhar almas, têm que salvar os perdidos. Posso ouvir um glória a Deus? Nós precisamos, irmãos, ganhar o maior número possível de pessoas. Eu já ouvi várias pessoas dizendo: nós precisamos saquear o inferno. Acho que até eu já falei sobre isso. Mas essa palavra não está correta, porque essas pessoas ainda não estão no inferno. Nós não vamos estar saqueando o inferno, nós vamos estar impedindo que elas vá para o inferno, levando o Evangelho até elas, para que elas conheçam o Evangelho da salvação, conheçam o Senhor Jesus e tenham a sua vida, a sua família, o seu lar transformado. Nós estamos sim impedindo que elas vá para esse lugar de condenação eterna, porque nós sabemos que há sofrimento na vida que está por vir, mas há sofrimento também numa vida sem Cristo. Há o sofrimento numa vida que não conhece o Senhor Jesus, há sofrimento numa vida que está acorrentada nas drogas, há sofrimento sobre uma vida que está acorrentada nos vícios do álcool, há sofrimento para uma pessoa que está acorrentado na pornografia, há sofrimento para quem está acorrentado na pedofilia, há sofrimento para quem está acorrentado na crise de identidade de gênero que Satanás tem estabelecido, e nós temos o Evangelho do reino, o Evangelho da salvação de todos aqueles que sofrem. Evangelho que transforma vidas, Evangelho que transforma pessoas, Evangelho que pode mudar a história de pessoas. Paulo, o apóstolo Paulo, eu amo o capítulo 2 de 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo diz: eu não vim até vocês com palavras eruditas, palavras de grande erudição ou de grande sabedoria humana, mas eu vim com demonstração de poder. O grande apóstolo Paulo, um homem que era um poliglota, um homem que falava várias línguas, um homem que tinha cidadania romana, um homem que era culto, um homem que tinha toda a sabedoria, ele diz: eu não vim até vocês com a sabedoria, não porque lhe faltava, porque a pregação do Evangelho não tem nada a ver com a sabedoria do homem,
tem a ver com a manifestação do poder de Deus. E quando a gente vai e se coloca onde nós nos colocamos, aonde Deus deseja que nós estejamos, a gente vai ver as pessoas se rendendo. Sabe, querido, pastor Valmir, sabe qual é a maior alegria do meu coração? É o dia que eu reconheci Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. O dia que eu me rendi ao Senhor Jesus, o dia que Ele mudou a minha vida, o dia que Ele mudou a minha história, o dia que Ele perdoou os meus pecados, o dia que Ele me lavou, o dia que Ele jogou os meus pecados no mar do esquecimento. Ei, há solução para aquelas pessoas que estão perdidas lá fora. Às vezes nós estamos olhando e pensando, não tem jeito, não tem esperança, não tem o que fazer. Ei, deixa eu dizer para você, nós precisamos aprender a olhar as pessoas não como o mundo vê, nós precisamos aprender a olhar as pessoas como Deus vê. Ei, Deus te viu aqui antes de você se converter, Deus te viu aqui antes do seu nome estar no livro da vida, Deus te viu como um filho transformado, liberto, lavado, purificado pelo sangue de Jesus antes de você estar aqui. Nós precisamos olhar para as pessoas lá fora e nós precisamos voltar a acreditar que o Evangelho é poderoso para transformar. Nós precisamos voltar a acreditar que nós temos uma palavra que é poderosa, que é como uma espada de dois gumes, que pode penetrar ao mais profundo de cada coração, trazer a existência do reino de Deus sobre a vida dessa pessoa. Nós precisamos acreditar, queridos, porque às vezes a gente fala assim, não, eu estou tão comprometido com as minhas coisas, estou tão comprometido fazendo algumas coisas que eu não consigo. Sabe, queridos, nós precisamos voltar a evangelizar. Parece que às vezes nós estamos somente fazendo um ministério de manutenção. E eu preciso perguntar, você como um discípulo de Jesus, qual foi a última alma que você ganhou para Jesus? Quanto tempo faz que você não ganha uma alma para Jesus? Porque às vezes o inimigo tem nos enredado de uma tal forma, com tantas situações, e nós acabamos nos distraindo demais com algumas coisas. Há quanto tempo você não queima como queimou um dia lá atrás? Há quanto tempo você não é fervoroso como era um dia lá atrás? Sabe, querido, que o Senhor venha reacender essa chama no nosso coração. Posso ouvir um glória a Deus? Que nós venhamos viver um reavivamento. Amém, queridos? Porque não existe avivamento, não é barulho. Avivamento não é culto cheio. Avivamento é com pessoas rendidas aos pés do Senhor Jesus. Avivamento é com batismo. Avivamento é com pessoas que se entregam. Avivamento é com famílias sendo transformadas. Avivamento transforma a cidade. Avivamento transforma a sociedade. Avivamento transforma a nação. Avivamento transforma as casas. Transforma lá a Câmara Municipal. Transforma lá a Casa dos Poderes. Avivamento, querido, ele começa com princípio. Ele começa com mudança de vida. Ele começa com vidas nascendo de novo, com vidas confessando Jesus Cristo e começando uma nova cultura, que é o reino de Deus estabelecido sobre as suas vidas. No capítulo 10, versículo 7, olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 6, Jesus falando para os 12: e quando orardes, não useis. Capítulo 10, versículo 6. Isso. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, pode passar. E indo pregai, dizendo: o reino dos céus chegou. Eu acho lindo esse texto. O reino dos céus chegou. Imagina, você vai chegar na casa de alguém, como Jesus ensina em Lucas 10, para os 72, e você vai dizer: paz seja convosco, o reino de Deus chegou. Uau! Pensa nisso, queridos. Imagina os nossos olhos espirituais. Se a gente conseguisse enxergar isso, a gente entrando, colocando os pés numa casa de paz, e liberando essa palavra: o reino de Deus chegou. E uma luz
invade aquela casa. Nós não vamos enxergar com os nossos olhos físicos. E toda densas trevas sendo removida. Uau! Sabe lá em 1 Samuel capítulo 19, vai dizer que em Ramá, na casa de Samuel, havia uma grande unção, um grande poder de Deus. O reino de Deus estava estabelecido lá. E quando Saul chega lá, ele era um endemoniado, irmãos. Ele chega lá possesso, mas quando ele coloca o pé naquele ambiente, as trevas têm que sair. O poder dos vícios tem que sair. O poder da depressão tem que sair. Sabe por quê? Porque o reino de Deus chegou. Agora não deixe o inimigo te enganar, porque o inimigo ele tenta colocar na nossa mente que essa obra de libertação só vai acontecer por causa do nosso conhecimento, por causa da nossa intelectualidade. Não, nós somos comedores de arroz e feijão, nós não podemos fazer nada. É aquilo que nos cerca, é aquilo que está em nós, é a unção, é a presença do Espírito Santo de Deus que está em nós, é quem vai trazer libertação. Não somos nós somos somente um canal, nós somos somente a bênção, nós somos somente o condutor da presença do Senhor até a casa desses que estão acorrentados. Ah, querido, quão lindo será, depois de 2 meses, uma grande colheita, centenas de pessoas sendo batizadas. Eu estava ouvindo uma palavra há pouco tempo atrás, do pastor Paulo Mazzoni, e o pastor Paulo Mazzoni, ele assumiu uma igreja em Belo Horizonte, de aproximadamente 50 irmãos, uma igreja pequena. Hoje essa igreja tem mais de 30 mil membros. Quantos membros, irmãos? 30 mil membros. Pastor, mas é só número? Não, irmãos, não é número, são pessoas, são vidas que estavam lá fora escravizadas, estavam lá fora sofrendo. Mas quando que alguma coisa mudou na vida dele e no ministério dele? Quando ele foi numa conferência no Canadá, em Toronto, e nessa conferência ele estava pedindo para Deus falar com ele, e de repente ele foi tomado num momento lá, ele caiu no chão, num sono, e nesse sono ele teve uma visão, e a visão era o seguinte: havia uma campina muito grande, um ermo muito grande, e de frente com essa campina, uma grande multidão estava vindo de encontro com ele, uma multidão incontável, centenas, milhares e milhares de pessoas vindo até ele, mas essas pessoas nunca chegavam onde ele estava, essas pessoas nunca chegavam até onde ele estava, e ele fica se perguntando por que essas pessoas não conseguem chegar se elas estão vindo, para onde está indo essas pessoas, e ele vai de encontro com essas pessoas, e de repente ele chega num lugar onde havia um abismo, e ele para no abismo, ele para na margem do abismo de um lado, e o abismo do outro lado, ele olha, era como uma cachoeira de pessoas caindo naquele precipício, e ele olhava para baixo, ele via as pessoas gritando, chorando, fogo consumindo aquelas pessoas, e ali naquele momento ele teve a sensação de que aquelas pessoas estavam caindo no inferno. E daquele dia em diante o ministério dele mudou, porque ele disse: enquanto eu viver, eu vou alcançar o maior número de pessoas para o Senhor Jesus. Ele passou a viver o que nós acabamos de cantar, o que nós acabamos de declarar com a nossa boca, nessa música. E eles já ganharam, já até aqui, mais de 30 mil almas para o Senhor Jesus. Amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus? Mas o que é 30 mil perto de 1 milhão de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus? Porque às vezes, irmãos, a gente começa a medir a nossa igreja pela igreja do outro. A nossa igreja já é a maior igreja, já é a maior igreja da cidade. Não, nós não temos que nos comparar com os outros, irmãos. Quando nós nos comparamos, duas coisas acontecem: ou ou a gente é muito orgulhoso para ficar se medindo e se achando melhor, ou a gente tem muito sentimento de inferioridade, porque fica falando: nossa, a igreja do outro lá é maior do que... Irmãos, não é essa comparação, a gente tem que olhar quantas almas existem dentro de Novo Horizonte que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Em Novo Horizonte tem 15 mil jovens, não tem 3 mil jovens e adolescentes dentro das igrejas evangélicas em Novo Horizonte, não tem 3 mil, ainda tem 12 mil jovens que estão indo para o inferno, que não conhecem Jesus.
ainda existe 12 mil jovens que correm o risco de sofrer acidente e se perder nessas estradas, ainda existe 12 mil jovens que podem ir para uma faculdade, universidade e cair no mundo das drogas, porque não tem estrutura. E nós estamos preocupados com as nossas coisas, irmãos, preocupados com algumas coisas que envolvem somente a gente. Eu quero passar para vocês rapidamente um cronograma que nós vamos fazer. Eu tenho uma outra palavra aqui que eu vou ministrar numa outra ocasião, porque na hora que eu subi aqui, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração de trazer essa palavra. Tem que queimar no nosso coração, irmãos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se não queimar no seu coração amor pelas vidas, eu preciso dizer uma coisa para você, irmão. Se não queimar, você tem que entrar em crise. Tem que entrar em crise, por quê? Porque a frieza espiritual bateu na porta. E Jesus disse que no final dos tempos, nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriariam. O amor de muitos se esfriariam. A gente precisa crer que o céu existe, mas nós precisamos crer que o inferno também existe. Nós precisamos crer que o dia que Jesus voltar, como nós cantamos, Ele virá. Será tarde demais para essas pessoas. Esse é o momento, esse é o tempo, essa é a oportunidade. Há uma urgência que nós precisamos fazer.